Olá, queridos, a paz do Senhor. Aqui mais uma vez é o pastor Michael, não somente as Escrituras. Mais uma vez, irmãos, encorajado aqui a transmitir a mensagem do Evangelho ao seu coração. A transmitir um conteúdo de rica edificação, de muita qualidade. Sabendo, irmãos, que os dias que estamos vivendo aqui na Terra são dias que têm que ser muito bem aproveitados. Temos que remir o tempo. Temos que a cada dia, irmãos, viver como sábios, remindo o tempo, aproveitando o tempo que temos para edificar e fortalecer nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança em Cristo Jesus. E hoje, irmãos, eu quero falar do poder de Deus. E o que é o poder de Deus? O seu Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas, as boas notícias. Muitas vezes, irmãos, nós amamos receber boas notícias e também amamos dar boas notícias, né? Talvez alguma pessoa passou no concurso público, uma boa notícia. Uma pessoa se recuperou do leito do hospital, é uma ótima notícia. Uma pessoa conseguiu arrumar um emprego muito bom, maravilhosa notícia. Uma pessoa está prosperando na vida, está crescendo financeiramente, a família dela está crescendo, uma maravilhosa notícia. Só que todas essas notícias, irmãos, não são tão ricas e tão mais maravilhosas do que a boa notícia do Evangelho. Nós, os crentes, os pastores, temos que anunciar essa boa notícia, o Evangelho de Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário. Cristo, ele fez uma oferta substitutiva. A morte de Cristo foi substitutiva. Ele não era para estar na cruz, era para estar nós, mas ele substituiu. Ele morreu em nosso lugar, ele levou os nossos pecados. Agradou o Senhor moê-lo naquela cruz por conta do meu e do seu pecado. E essa boa notícia, ela tem que se espalhar, pois ele morreu, ressuscitou, ressuscitando, nos trazendo a salvação agora. Para aqueles que creem nele, nós temos que anunciar essas boas notícias para aquelas pessoas que ainda não tiveram alcance ao Evangelho, que não ouviram esse Evangelho. É um tempo da pregação do Evangelho, irmãos. Eu tenho para mim que os pastores, os líderes, a igreja, ela sempre foi a boca de Deus. Mas nesse tempo, nessa era, nessa geração, o Evangelho tem que ser pregado incansavelmente. De forma que as pessoas venham conhecer o poder de Deus através do Evangelho. A salvação de Deus só vem através do Evangelho. Evangelho sem cruz não é Evangelho, irmãos. Evangelho sem cruz não traz salvação. O Evangelho sem o sangue de Cristo para remir e nos purificar do pecado não nos salva. Evangelho sem Cristo não é Evangelho. E a responsabilidade pastoral, a responsabilidade da Igreja de Cristo, que é a representante oficial de Cristo na Terra, é a boca de Deus aqui na Terra, nós temos que pregar esse Evangelho, para que vidas venham ser alcançadas e venham ter uma vida de esperança, fé e alegria. Hoje, irmãos, muitas pessoas não têm mais contentamento na vida. Elas têm muito dinheiro, elas têm uma vida boa, elas têm muita saúde, mas lá no fundo do coração delas, elas não têm contentamento. E eu sei quem dá esse contentamento, Cristo. Ele diz, vinde a mim a todos, vinde a mim a todos. E nós não podemos, irmãos, deixar de apresentar o Evangelho de Cristo ao mundo que está corrompido pelo pecado. George Whitefield foi um pastor anglicano, onde ele não tinha oportunidade de pregar, os púlpitos eram fechados para ele. Ele foi o pioneiro, aquele que começou a pregar nas praças públicas. Era uma forma dele pregar o Evangelho. John Wesley viu isso e começou a fazer também, porque isso estava dando um resultado muito grande. Esse homem ele tinha uma fome, um anseio por pregar o Evangelho. E ele tinha uma eloquência a pregar esse Evangelho, ele pregava de forma diferente, de forma firme, forte. Os ateus iam diante dele para ouvi-lo pregar. Ele dizia, mas você é ateu, eu não acredito em Deus, mas ele acredita no que ele está pregando e eu quero ouvir.
porque as pregações dele eram eloquentes, chamavam bastante atenção e eram pregações verdadeiras do Evangelho, porque era o poder de Deus. George Whitefield, ele orava de joelhos, tinha uma vida regular de jejum e oração e santificação. É uma realidade, irmãos, que nós temos que viver hoje em dia. Os pastores têm que viver essa realidade hoje em dia. Eu não tenho espaço para pregar no púlpito da minha igreja. Ai, meu Deus, eu tenho tanta vontade de pregar o Evangelho. Irmãos, pegue o celular, vire-o para o seu rosto e pregue o Evangelho de Cristo para as pessoas através da mídia social. Qual que é a nossa praça pública hoje para pregar o Evangelho? São as redes sociais. Facebook, Instagram, TikTok, grupos de WhatsApp. Pregue o Evangelho. O que as pessoas passam o dia todo na mão hoje? O celular. É o melhor espaço missionário para nós pregarmos hoje é a mídia social, é a internet, para que nós venhamos alcançar vidas. E alcançaremos vidas no leito do hospital, alcançaremos vida onde não tem acesso a uma igreja, alcançaremos vidas que nunca tiveram contato com o Evangelho verdadeiro, que nunca entenderam o plano salvífico, nunca entenderam a cruz de Cristo. E muitas vezes, irmãos, estamos desprezando a pregação desse Evangelho, pois ele é o poder de Deus que salvará o mundo inteiro. Se todos creem, todos serão salvos. É o poder de Deus que alcançará a sua família, é o poder de Deus que alcançará o seu filho, é o poder de Deus que alcançará a sua esposa. Ele é o poder de Deus. E vamos ler o que Paulo vai dizer. Ele vai dizer em 1 Romanos, a sua carta magna, o tratado mais importante do Novo Testamento. Ele vai dizer assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Depois de apóstolo Paulo, George Whitefield foi o maior pregador de todos os tempos. O apóstolo Paulo pregou o Evangelho no Mediterrâneo inteiro, irmãos. O apóstolo Paulo, ele chegava e pregava, o inferno estremecia, as pessoas ouviam o Evangelho, cidades eram mudadas quando ele plantava uma igreja. Ele era ambicioso pela pregação do Evangelho. Por quê? Porque ele foi tocado pelo Evangelho de Cristo. Quando ele encontra com Cristo em Atos 9, depois disso, irmãos, ele se torna outro homem. Paulo era um doutor na lei mosaica. Ele depois se torna um outro homem. Ele se torna uma outra pessoa. O que ele prega? Cristo, Filho de Deus. Ele é o maior perseguidor da igreja, se torna o maior perseguido da igreja, o que mais sofre pelo Evangelho de Cristo. E por onde esse homem passava, irmãos, ele pregava o Evangelho, o poderoso Evangelho, e vidas eram salvas, vidas eram cheias do Espírito Santo, cheias do poder de Deus, vidas eram mudadas, transformadas por conta da poderosa mensagem do apóstolo Paulo. As 13 cartas dele do Novo Testamento, irmãos, alimentam a igreja até hoje, fortalecem a igreja até hoje. Qual legado nós vamos ter que deixar, irmãos, por sermos pregadores do Evangelho? Jovem Timóteo, prega essa doutrina. Só conseguiremos salvar esse mundo corrompido. Só conseguiremos salvar as pessoas da condenação eterna com o poderoso Evangelho de Cristo. Ele é o poder de Deus para a salvação de toda a terra. E eu creio nesse poderoso Evangelho, pois muitos não entendem o que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou o terceiro dia sendo Filho de Deus. Ele gritou na cruz: está consumado, tetelestai. Ele se fez maldição na cruz do Calvário. Ele foi alvo da ira esmagadora de Deus. Ele tomou o cálice amargo da ira de Deus até a borra. O tremor de Cristo era pela ira de Deus. O que é o Evangelho? É as boas notícias, é as boas novas. E nós jamais poderemos deixar de proclamá-lo. Que os pastores que vão estar aqui assistindo esse vídeo venham ser agora ricamente edificados, fortalecidos, encorajados. Preguem o Evangelho. Precisamos de mais pregadores, precisamos de mais canais no YouTube, pastores.
Hoje é investido pesado, irmãos, com conteúdos que estão destruindo a inocência dos nossos filhos, conteúdos pesados que estão destruindo os nossos casamentos, conteúdos pesados que estão destruindo, irmãos, a nossa família, estão destruindo a sociedade, e a igreja é a única esperança para a sociedade, a igreja é o reduto de poder, a igreja é a coluna e baluarte da verdade, a igreja contém o remédio, a vacina, a igreja contém, irmãos, o antídoto do pecado, o evangelho de Cristo, o sangue de Cristo. Jamais poderemos perder a convicção disso, irmãos. Temos que ter esperança e pregar o evangelho, pois ele é poder de Deus para a salvação de toda a humanidade. Todos aqueles que crerem no evangelho serão salvos por ele. Existem, irmãos, as nossas igrejas estão numerosas, mas o número da nossa igreja se reduz a poucos convertidos. Muitos estão indo para a igreja com a ideia que Deus é só amor e não justiça. Muitos estão indo para a igreja que não podemos mais agora condenar o pecado não pode ser pregado no púlpito mais. Onde já se viu isso, igreja? Nós não podemos deixar a membresia confortável com o pecado. Não podemos deixar a membresia da igreja pecar à vontade. Nós somos pregadores, nós somos pastores, nós somos pessoas que cuidam da igreja de Cristo. Nós somos escravos de Cristo. Nós servimos a Cristo. E se eu sirvo a Cristo, a minha paixão está nas Escrituras. A minha sede é por almas salvas, resgatadas da condenação que está por vir. Que nós vamos ter sede de almas. Vamos ter fome de Deus. Pessoas venham chegar ao Evangelho e se converter a esse Evangelho, a mudar as suas vidas, metanoia, sua mente mudada, o seu caminho mudou, ele trilha outro caminho. Pessoas têm que encontrar e ter um impacto com esse verdadeiro Evangelho. Não o que nós estamos ouvindo hoje, não teologia da prosperidade, não o coach invadindo os nossos púlpitos, não. O Evangelho, a Bíblia aberta, Cristo reinando na sua igreja, Cristo dirigindo, governando a sua igreja com poder e glória. Que viemos olhar para esses homens, irmãos, e viemos nos inspirar neles. Apóstolo Paulo, o maior pregador do Evangelho, George Whitefield, um dos maiores pregadores do Evangelho, onde ele pregava, irmãos, com eloquência, com força, ele morreu no seu sermão pregando o Evangelho, ele morreu no meio de uma série de pregações. Era o sonho dele isso, creio eu. Que nós vamos ser, irmãos, pastores e pastores de verdade. Que vamos pregar o Evangelho. Conheço tantos pastores abençoados, irmãos. Conheço tantas pessoas que têm talvez muito mais conhecimento do que eu, têm muito mais capacidade do que eu e não pregam o Evangelho. Não utilizam das plataformas para que nós venhamos alcançar vidas. Viemos pregar o Evangelho, irmãos. Viemos anunciar a Cristo. Essa é a boa notícia que o mundo tem que saber. Não é se o novo presidente da Argentina ganhou. Não, a boa notícia, sabe qual que é, irmãos? Cristo morreu por nós. Sabe qual que é a coisa mais maravilhosa que aconteceu na terra? Deus desceu na terra para nos salvar do nosso pecado e condenação. Pois Cristo volta ou a morte nos alcança, irmão. Temos que ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. Temos que salvar a nossa família, os nossos filhos, os nossos amigos. Eles têm que ouvir o Evangelho de Cristo de forma clara e robusta. A igreja não pode, irmãos, deixar de pregar o Evangelho. A igreja, ela é evangélica. A igreja, ela tem as boas notícias, ela tem o remédio, o antídoto. E ela tem que ser pregado de forma clara e abençoadora. E vidas serão alcançadas e restauradas. Que Deus o abençoe. Que Deus o fortaleça. Você que já conhece o Evangelho, não deixe ele guardado dentro do seu coração. Seja uma trombeta. Seja uma boca de Deus aqui na terra. Seja um instrumento vivo de Deus. E pregue esse Evangelho, pois você alcançará sua família, alcançará seus amigos, salvará aqueles que você ama, salvará aqueles que estão ao seu redor. Pois o Evangelho de Deus, ele é compartilhado, ele é impartido de pessoas a pessoas. Que Deus os abençoe. Que você venha aqui se inscrever nesse canal, você venha compartilhar, você venha curtir, que você venha abençoar vidas compartilhando esse vídeo, encorajando vidas a pregar o Evangelho, vivendo para Cristo e contribuindo para o seu poderoso Evangelho. Que Deus os abençoe poderosamente. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.